Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre as fontes de energia. Então, gente, qualquer tipo de trabalho requer energia para sua realização. E antigamente utilizava-se a energia dos animais para determinados trabalhos, principalmente na agricultura e também para transportes e transporte de mercadorias e pessoas. E ainda hoje também, não é mesmo? Um exemplo são as carroças, que é utilizada para diversos fins. E essa carroça, ela é movimentada com a energia dos animais. Então, gente, as fontes de energias, elas podem ser classificadas de duas formas: renováveis e as não renováveis. As fontes de energias renováveis continuam disponíveis depois de utilizadas, pois são recursos naturais renováveis. Um exemplo são as hidrelétricas, a solar, a eólica, e algumas podem ser produzidas pela sociedade humana, como biocombustíveis, álcool, biomassa, etc. Já as fontes de energia não renováveis são limitadas, pois utilizam recursos minerais não renováveis que demoram milhões de anos para se formarem. Exemplos são petróleo, carvão mineral e gás natural. Vale ressaltar ainda, gente, que os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, são as principais fontes energéticas das indústrias utilizadas atualmente no mundo. E o primeiro que a gente vai falar aqui é o carvão mineral, que é um combustível fóssil mais abundante na natureza, e ele se constitui na segunda fonte de energia mais utilizada no planeta. Seu fim, gente, depende do ritmo de crescimento futuro da economia e do desenvolvimento das fontes alternativas de energia. E tá aqui, né, o ranking de os principais produtores de carvão. E aqui vocês estão vendo que é liderada pela China, seguido de Estados Unidos, Índia, Austrália, África do Sul, Rússia, Indonésia, Polônia, Cazaquistão, Colômbia e demais países. E aqui o principal uso, gente, do carvão é na geração de energia elétrica pelas termoelétricas, aqui, e também na produção de aço nas siderúrgicas, onde os altos fornos eles exigem carvão com alto teor calorífico e que não possua resíduos. Então, como matéria-prima do setor carboquímico, gente, na produção de corantes também, ele é utilizado também como tintas, inseticidas, fertilizantes, plásticos, entre outros. E vale ressaltar ainda para vocês, pessoal, que o carvão comercializado para uso nas residências é de origem vegetal, produzido com a queima de maneira e de uso bem menos relevante para a matriz energética mundial. E é o conjunto de fontes de energias utilizadas. É considerado o motor da primeira revolução industrial, o carvão, gente, durante quase 200 anos, entre meados dos séculos 18, 18 e 20, foi a fonte de energia mais utilizada. E aqui, gente, tem uma série de problemas, né? Que essa fonte de energia ela traz. Como, por exemplo, a emissão de gás carbônico, né, que contribui para a poluição do ar e, consequentemente, agravamento do efeito estufa. E também tem aí, né, o deslizamento de terras, causando tremores de terra. E além desse, gente, também a extração, vale ressaltar ainda que a extração em Minas, elas colocam em risco a saúde de milhões de trabalhadores e tira a vida de centenas deles todos os anos. E devido ao desmoramento, explosões e também por causar doenças respiratórias advindas de poluentes existentes na Minas, que são geralmente subterrâneas, e também por não conter ventilação adequada, acaba ocasionando todos esses problemas.
E agora a gente vai falar um pouco sobre o petróleo. Gente, falando um pouquinho aqui da formação do petróleo, sua formação ela se dá quando ocorre o soterramento de restos de vegetais e animais com baixo suprimento de oxigênio, não havendo a decomposição total desse material. E essa condição ambiental, gente, especial, ela é encontrada nas bacias sedimentares. E o petróleo ele pode se acumular também no extrato rochoso denominado de pré-sal no litoral brasileiro. E essa condição geológica ela foi descoberta no litoral brasileiro em 2007 pela Petrobras. E mesmo com o declínio sofrido nas três últimas décadas, o petróleo ele tem sido a fonte de energia mais utilizada no mundo. Só em 1972, antes da chamada crise do petróleo, ele representava 68% da energia consumida no mundo. Já em 2003, essa proporção era de apenas 34,4% devido ao aumento na produção e consumo de outras fontes, como gás natural, carvão mineral e algumas fontes alternativas de energia. E também, gente, os combustíveis fósseis, que além do petróleo, inclui o carvão mineral e o gás natural, respondem por 80% de todas as fontes de energia utilizadas no planeta. E por estes recursos não serem renováveis, a humanidade ela encontra-se diante de um grande desafio, que é mudar sua matriz energética de modo a depender majoritariamente de fontes de energias renováveis que são ecologicamente mais adequadas por não serem poluidoras. E, gente, vale ressaltar ainda que o petróleo em estado bruto, ele apresenta uma gama diversificada de usos. Por exemplo, nas termoelétricas, ele é utilizado como combustível que gera como sua queima eletricidade. Já nas refinarias, o petróleo bruto ele é refinado em dois tipos básicos de derivados: os óleos combustíveis, como o querosene e também o óleo diesel, a gasolina, etc., que são usados nas indústrias e nos veículos automotores. E as matérias-primas, como a nafta, são utilizadas pelas indústrias petroquímicas. E, gente, falando um pouquinho aí, partindo da nafta, as indústrias petroquímicas, elas transformam esse produto em diversos outros, os quais serão utilizados na produção de inúmeros produtos industriais consumidos no dia a dia, como plásticos, tecidos, calçados, borrachas sintéticas, corantes, detergente, asfalto, solventes, resinas, brinquedos, materiais de limpeza, dentre vários outros. Agora do gás natural, gente, ele é um composto de hidrocarbonetos leves, composto químico formado por átomos de hidrogênio e carbono, como propano, butano e etano. E ele pode ser encontrado em jazidas e ele está diretamente relacionado à formação de petróleo, que é o gás associado. Então, o gás natural, gente, ele é tratado e processado a fim de que as impurezas elas sejam retiradas. E o gás natural, gente, ele é utilizado no setor industrial, comercial, automotiva e residências também. E vale ressaltar ainda que sua queima ela produz baixa emissão de resíduos e de dióxido de enxofre. E ele é considerado a mais limpa das fontes de energia entre os combustíveis fósseis. Vale ressaltar ainda, gente, que o gás natural ele é a terceira fonte de energia mais utilizada no mundo. E o seu crescimento ele tem sido mais acelerado que o dos demais combustíveis fósseis. Ele é mais barato, é de fácil transporte por gasodutos e é menos poluente que o petróleo e o carvão mineral. E além disso, os maiores produtores mundiais são Rússia, Estados Unidos, Canadá, Irã, Argélia, Reino Unido, Países Baixos, Noruega, Indonésia e China. E as usinas nucleares? As usinas nucleares, gente, ela ocorre da seguinte forma: o aquecimento do vapor de água ele é feito pela fissão nuclear dos átomos de urânio. Vale ressaltar ainda, pessoal, que essa fissão
nuclear, ela é a quebra do núcleo de um átomo instável em dois núcleos menores pelo bombardeamento de partículas. Além disso, ele é uma fonte de energia muito concentrada, de alto rendimento, perigosa, com custos de instalação muito elevado e exige muita tecnologia. Por isso, ela é a mais produzida nos países desenvolvidos, destacando-se os Estados Unidos, os países europeus, o Japão e também a Rússia. Gente, falando um pouquinho da energia nuclear brasileira, em 2006 foi inaugurada pelas indústrias nucleares do Brasil a primeira fábrica de enriquecimento de urânio em Resende, no Rio de Janeiro. E também as indústrias nucleares brasileiras, ela é responsável pelo fornecimento do combustível nuclear das indústrias. E o Brasil é o dono da sexta maior reserva de urânio. Eu trouxe aqui essa imagem para vocês, pessoal, para vocês observarem que 1 quilograma de urânio natural, ele é igual a 10 toneladas de petróleo, que vai ser igual a 20 toneladas de carvão. Gente, tório e urânio, eles são encontrados em quantidades razoáveis no planeta. E submetidos a processos químicos, esses minerais, eles podem gerar energia porque possuem elevada radioatividade. E nas usinas termonucleares, a radioatividade ela é convertida em calor, que por sua vez gera energia. E falando uma curiosidade para vocês, com 10 gramas de urânio, por exemplo, é possível gerar a mesma energia que exigiria mais de 700 quilos de petróleo e 1,2 toneladas de carvão. Olha só para a economia. E aqui, né, gente, o potencial de energia por origem, vocês vão observar que 1 quilograma de lenha, ela vai dar a 1 kWh. 1 quilograma de carvão, ele vai dar origem a 3 kWh. 1 quilograma de petróleo, ele vai dar origem a 4 kWh. E já 1 quilograma de urânio, ele origina 50.000 kWh, ou seja, de energia. E aqui, né, é a produção, que é o concentrado de urânio. Por ano, vocês vão ver que vai ser liderada pelo Canadá. Isso aqui é a produção de urânio, produção por toneladas de urânio, né, por ano. E vai ser liderada pelo Canadá, seguida de Austrália, Cazaquistão, Níger, Rússia, Namíbia e Brasil. E aqui, gente, o urânio, ele apresenta como fonte alternativa de energia na forma de combustível para a energia nuclear. E a França, por exemplo, ela tem 78% da sua geração de energia elétrica produzida por reatores nucleares. E aqui tá aqui algumas usinas nucleares no Brasil. Tem em Angra, que uma segunda e a terceira. E agora nós vamos falar um pouco sobre as usinas hidrelétricas. E aqui o que vocês estão visualizando é a usina hidrelétrica de Itaipu. Que linda, né, gente? Então, as usinas hidrelétricas, gente, embora elas sejam uma forma limpa, renovável e barata de produzir energia, a implantação de uma usina hidrelétrica ela é relativamente dispendiosa financeiramente e provoca um grande impacto ambiental devido ao alagamento, além de ser dependente das condições climáticas do relevo. Isso porque os rios eles devem possuir grande volume de água e desníveis, ou seja, quedas de água, para que a água ela possua velocidade suficiente para girar as turbinas, não é isso? Então, vou falar para vocês ainda que os países que se destacam na produção das hidroelétricas
eles possuem um potencial hidráulico, né? E são o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. E, gente, em 1897 foi construída a usina hidrelétrica de Niágara Falls, que foi a primeira hidrelétrica próxima às cataratas do Niágara, nos Estados Unidos. E no Brasil, a primeira usina construída foi no reinado de Dom Pedro II, nas águas do Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, no município de Diamantina, em Minas Gerais. E aqui, gente, as hidrelétricas elas são compostas dos seguintes elementos: barragens, tubulações, turbinas e vertedouro. E aqui são as grandes obras hidrelétricas no Brasil, que vai ter a usina de Itaipu, a usina de Cururuí, a usina do Complexo Paulo Afonso, que é aqui no Nordeste, né? Na Bahia. Vai ter a usina Xingó, também no Nordeste. Vai ter a usina de Belo Monte, Rio Xingu, que vai ser próximo ao município de Altamira, no norte do Pará. A usina de Jirau e Santo Antônio, que é no Amazonas, no Rio Madeira. A usina do Complexo Tapajós, que é no Pará. E a usina de Balbina, que é no município Presidente Figueiredo, no Amazonas. E a sua construção, ela tem sido um erro histórico, gente. E agora a gente vai falar um pouco sobre as fontes alternativas de energia. E, gente, a primeira que a gente vai falar aqui ou melhor, vamos falar primeiro da energia solar, mas antes disso, vou falar para vocês que essas fontes alternativas elas surgiu porque a preocupação com a contaminação do meio ambiente pela queima de combustíveis fósseis e também o rápido esgotamento das formas de energias não renováveis, elas têm sido muito grande. Então, entre as fontes de energias mais pesquisadas destacam-se as alternativas, destacam-se a solar, a eólica, a geotérmica, a de biomassa e a dos oceanos e a do álcool. E a primeira que a gente vai falar aqui é a solar. Gente, essa energia solar, como a gente sabe, né? Ela utiliza a energia do nosso sol. E vale ressaltar ainda que o emprego de energia solar para aquecer, por exemplo, os chuveiros elétricos, reduziria a demanda em 2.650 megawatts, que é a potência equivalente a 5 usinas nucleares do porte de Angra 1. E a energia que incide sobre o Distrito Federal em um ano, gente, corresponde à energia gerada por 162 usinas, como Itaipu. E vale ressaltar ainda que a falta de ação do governo em promover campanhas e programas de estímulo ao uso de energia solar pode explicar o número ainda insignificante dos consumidores desse tipo de energia. E vale ressaltar ainda, pessoal, que em Israel, 70% das residências utilizam energia solar. Na Alemanha, existe um programa de incentivo ao consumidor, $1.000 para quem compra 4 metros quadrados de coletor solar e mais $250 para cada metro adicional. Olha que incentivo! E a energia solar, gente, ela pode ser utilizada de forma ativa ou passiva. A forma ativa ela envolve a sua transformação em energia térmica ou elétrica. E a forma passiva ela corresponde à sua utilização para o aquecimento de residências e edifícios. E a energia, gente, ela é gerada por meio de painéis com células que a gente chama de fotovoltaicas ou solares e é armazenada e baterias para ser utilizadas em períodos de baixa intensidade de radiação e também à noite. E a conversão, gente, ela é possível por dois fótons, energia emitida pelo Sol, que incidirão sobre os átomos de silício que estão nas células fotovoltaicas, emitindo elétrons e gerando assim corrente elétrica. E vale ressaltar ainda, gente, que o aproveitamento da energia solar ela pode ser feito de maneira direta através das células fotovoltaicas que converte a luz solar diretamente
em eletricidade. E falando agora da energia eólica, gente, ela é produzida em lugares onde o vento ele é intenso e irregular, e os maiores exploradores dessa fonte de energia são os Estados Unidos, China, Índia, Dinamarca, Grécia e Holanda. Gente, a energia eólica, gente, tem um empecilho para que haja a instalação. E o empecilho, gente, para a instalação de mais usinas eólicas e o seu alto custo, é o seu alto custo, já que a energia gerada por sua fonte, elas representam em torno de 60% a 70% a mais do que aquela gerada em usinas hidrelétricas. E apesar de ser considerada uma fonte de energia limpa, as usinas eólicas elas emitem ruídos de baixa frequência que podem prejudicar os moradores próximos, caso estejam localizados perto de uma área residencial. Além disso, gente, pode causar a interferência na transmissão de televisão e se estiverem instalados em rotas migratórias de pássaros, podem configurar uma ameaça. Então, aí está alguns empecilhos, né, para que seja feita, né, a instalação de mais usinas eólicas. Seu alto custo e todos os outros que eu acabei de falar. E a próxima que a gente vai falar é a energia geotérmica. Gente, sua utilização ela está relacionada a áreas vulcânicas onde a água ela é aquecida no interior da Terra, aflorando com altas temperaturas ou em forma de vapor. E somente a 15 quilômetros de profundidade é possível obter energia geotérmica. E, gente, vale ressaltar ainda que seja onde for que precise de uma usina de força, utiliza-se 2 métodos existentes. O primeiro é o método que recorre a um só buraco de cerca de meio metro de diâmetro, e a água fria despejada no buraco ela é aquecida pelas rochas lá do fundo e retorna sob a forma de calor através de um tubo com o interior isolado. Já o segundo método, ele utiliza diversos buracos mais estreitos e a água ela é lançada em um buraco e se infiltra nas rochas quentes e retorna à superfície como vapor pelos tubos em buracos de subida. E vale ressaltar ainda, gente, que a água bombeada em um poço geotérmico, ele retorna à superfície sob a forma de vapor de alta pressão, e a água ela é superaquecida e o vapor ele flui para uma turbina e faz propulsores da turbina girarem, acionando o gerador e produzindo assim a eletricidade. E a água, gente, ela pode ser utilizada para fornecer calor às residências e empresas antes de retornar ao solo. Tá aqui alguns exemplos. Aqui, que é a central geotérmica em Islândia. E agora a gente vai falar um pouco sobre a energia dos oceanos, que consiste, gente, no aproveitamento das ondas e da subida e descida das marés. E olha que interessante. E agora, falando um pouquinho aí da energia de biomassa, essa geração de energia, gente, ela é por meio de material ou massa derivada de produtos orgânicos que pode ser queimado ou produzir gás quando em decomposição, como as plantas, os excrementos, lixo doméstico e industrial, madeira, bagaço de cana, que dele se extrai o álcool etílico ou etanol, casca de arroz e diversos outros rejeitos. Ou seja, gente, essa matéria orgânica ela irá para as usinas, onde será queimada em fornalhas para produzir o vapor que, por sua vez, movimentará as turbinas e geradores, produzindo assim a eletricidade. E aqui um exemplo, são exemplos, né, para vocês dessa biomassa.
E uma observação é que a biomassa ela é um material constituído por substâncias de origem orgânica, que pode ser vegetal, animal e de micro-organismos, como plantas, animais e seus derivados são biomassa. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.